Olá pessoal, no vídeo de hoje da série Leituras, eu vou falar sobre mais um clássico da literatura, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. O meu nome é Matheus Benites, você provavelmente já sabe disso, mas aqui nesse canal eu faço o meu melhor para trazer filosofia e cultura até vocês com qualidade, profundidade e leveza. E hoje eu estou aqui falando sobre um livro que estava na minha lista há muito tempo, mas que só recentemente eu tive a oportunidade de ler, nessa bela edição dos clássicos da Abril, que é O Retrato de Dorian Gray. É o único romance de Oscar Wilde. E esse escritor, ele teve um fim muito trágico por conta do preconceito. Ele era homossexual e muitos de vocês sabem disso. Ele se envolveu com um aluno e o pai do aluno acabou processando ele. E ele processou de volta o pai do aluno e acabou perdendo e sendo condenado a 2 anos de trabalho forçado e prisão, onde a sua saúde mental e física ficou muito debilitada e ele veio a morrer no ano de 1900, não muito depois desse período, no ostracismo. Então, o que fica é a sua obra, é claro, eternizada, e isso tem tudo a ver com o seu único romance que nós vamos discutir aqui hoje, que não só é um romance que fala veladamente sobre a homossexualidade, que na Inglaterra vitoriana, que era onde Oscar Wilde vivia e onde a história é situada, era um grande tabu, era uma coisa muito perseguida. E, no entanto, aqui ele nos traz uma reflexão sobre a ética, uma reflexão sobre como que a gente não deve colocar a busca pelos prazeres acima da nossa responsabilidade moral. E por responsabilidade moral, nós não estamos falando de um dogmatismo religioso e institucional preconceituoso que vai condenar a homossexualidade. Não, nós estamos falando de seres humanos, de ética para com o outro ser humano. Então, essa é uma história que acompanha a vida desse personagem, esse jovem diletante, rico, chamado Dorian Gray, que tem uma aparência muito bela, e o artista Basil Howard, um pintor, faz um retrato dele em que ele é colocado da sua forma mais idealizada, né? E esse retrato permanece como um assombro na vida de Dorian. A história vai acompanhá-lo até os seus 40 anos, em que ele permanece muito jovial e belo. Ele, no entanto, foi uma pessoa que, longe de ser essa figura idealizada, ele fez muito mal às pessoas que se envolveram com ele ao longo da vida, principalmente uma atriz por quem ele se apaixonou ao vê-la representar e depois a desprezou quando uma vez ela representou mal e ela acabou se suicidando por conta disso, porque o seu príncipe charmoso de repente não gostava mais dela, e ele humilha a menina, assim como ele parece desprezar o mundo em nome da beleza. Se não me engano, essas são as palavras de Albert Camus quando se refere ao próprio Oscar Wilde. Mas me parece que Wilde estava muito consciente desse problema no seu personagem Dorian, que era um dandy, que era um esteticista como ele. Quem são os dandies? Quem foram os dandies? Os dandies surgem no século XVIII, sobretudo em torno da figura de Beau Brummel, que foi um cavalheiro não rico, não dos mais da elite, mas que tinha uma certa preocupação estética com a elegância e uma certa abominação do que é vulgar. Ele estava interessado na cultura, nas artes e na beleza. Inclusive foi uma das pessoas, foi o nome principal para a invenção do terno moderno. Desse tipo de vestimenta, que é a minha favorita, inclusive, com as lapelas nesse formato, que tem sido um clássico
eterno, atemporal da moda masculina desde o século XIX. E Oscar Wilde também vai ser um dandy. E o Dorian Gray, assim como outros personagens, o Lord Henry, um dandy mais velho, também fazem parte desse tipo de figura. E, no entanto, me parece que a obra, que depois vai retratar também o Dorian vindo assassinar o próprio Howard, por ele não conseguir suportar o peso desse ideal que ele recebe, né, de presente, e ele até tampa o retrato dele, não conseguir ver a sua figura idealizada, ele chega a assassinar, num momento de frenesi, o próprio Basil Howard, e depois se excusa das suas próprias consequências, das suas próprias escolhas, né, ignorando que elas têm consequências morais, né? E ele se coloca, pelo ideal da beleza, acima da ética. Então, é uma obra que mostra os problemas de se colocar a estética acima da ética. É uma presunção equivocada você julgar que, por uma pessoa ser muito bela, a sua alma é também muito bela, ou seja, o seu caráter é belo. Ela pode ter uma aparência bela, mas um caráter perverso. E é o caso de Dorian Gray, que talvez se fosse analisado contemporaneamente por um psiquiatra, um psicólogo, iria colocá-lo em algum tipo de transtorno narcisista, bipolar, porque ele é alguém que parece não ser capaz de ter empatia com os outros. E Wilde, como um escritor, consegue retratar isso muito bem na obra, que é uma obra que me lembra muito uma peça de teatro, pois ela tem diálogos fantásticos e a prosa ela parece estar sempre tendendo para os diálogos. No entanto, é uma prosa rebuscada ainda assim, é uma prosa que marca muito esse louvor esteticista do autor. Essa obsessão meio barroca, em certo sentido, com o que é rebuscado, com o que é simbólico, com o que é alegórico, com o que é transfigurado pelas palavras. No último vídeo da série Leituras, a gente analisou o Hemingway e a gente viu como que ele forja um estilo que é muito comum hoje em dia, que eu até adoto como escritor em grande medida, que é o estilo de dizer o máximo possível com o mínimo possível. Isso é, você escrever apenas o que é necessário e cortar todo o excesso da prosa. É uma prosa falsamente simples, porque é muito complexa, mas contida e elegante. Em Oscar Wilde, a gente tem uma prosa diferente, muito típica do século XIX, que a gente vai ver também no Dostoiévski, por exemplo, e outros grandes escritores desse período, que é uma prosa que esbanja de excessos, é uma prosa que vai para a alegoria, vai para a transfiguração com as palavras, né, para você dizer poeticamente coisas de uma maneira rebuscada. E eu gostaria de trazer para vocês alguns dos diálogos que me chamam muito a atenção nesse livro. A gente pode trazer, por exemplo, essa passagem aqui da página 25 dessa minha edição, em que o Lord Henry e o Basil estão conversando sobre a possibilidade de expor o retrato para o Dorian. E o Henry pergunta: por que não expor-lhe o retrato? Basil responde: porque, sem intenção de fazê-lo, coloquei nele um pouco da expressão de toda essa curiosa idolatria artística, de que, é claro, nunca me preocupei em conversar com ele. Ele não sabe nada a respeito dela e jamais saberá. Mas é possível que o mundo perceba, e eu não vou desnudar minha alma aos olhos superficiais e intrometidos do mundo. Meu coração jamais se deitará debaixo do microscópio de tais olhos. Há muito de mim, Harry, há muito de mim. E o outro responde: os poetas não costumam ser assim tão escrupulosos. Eles bem sabem da utilidade que a paixão traz para a publicação. Nos dias de hoje, um coração partido transita por muitas edições. E é por isso que eu os odeio, diz o outro. O artista deve criar coisas bonitas, mas não deve colocar nelas nada da própria vida. Vivemos numa era em que os homens tratam a arte
como algo destinado a uma forma de autobiografia. Perdemos o sentido abstrato da beleza. Um dia eu ainda mostro ao mundo o que é arte. E é por esse motivo que o mundo não deverá jamais ver o meu retrato de Dorian Gray. Então é muito claro esse cuidado que o livro tem em esclarecer o ponto de vista dos personagens, sobretudo em questões estéticas, que é algo muito típico do dandismo. Diletantes de muita conversa e pouca ação, de muita filosofia estética e pouca preocupação ética, pelo menos nessa obra. O Harry, assim como o Gray, são duas figuras assim que se colocam acima dos outros. Mais à frente, lá no final, o Lord Harry vai dizer que todo crime é vulgar e também que toda vulgaridade é crime. Algo muito típico dos dandies, esse tipo de opinião. Quais foram outros dandies, por exemplo? Tem um aqui no Brasil, o João do Rio, pode ser considerado um dandy no momento mais posterior. Agora eu vou ler uma passagem em que Lord Henry e Dorian discutem sobre o retrato e o Henry quer muito comprar o retrato. Quem não gostaria? É um dos maiores eventos da arte moderna. Dou quanto você pedir por ele. Tenho que ter essa soma. Não é propriedade minha, Harry. É propriedade de quem? De Dorian, é claro. Que jovem de sorte. Como é triste. Dorian mantinha os olhos ainda fixos no retrato. Como é triste. Eu vou ficar velho, horrível, pavoroso, e este quadro permanecerá jovem para sempre. Não envelhecerá um dia além deste dia específico de junho. Ah, se fosse o contrário. Se fosse eu a permanecer jovem para sempre, se fosse o quadro a envelhecer. Eu daria tudo por isso. É isso mesmo, não há nada neste mundo que eu não daria em troca, daria até mesmo minha alma. Lord Henry Hill. Você não gostaria nada desse trato, não é, Basil? E encher-lhe a obra de traços empedernidos. Eu faria mesmo fortes objeções, Harry. Dorian Gray virou-se, olhou para Howard. Creio que faria mesmo, Basil. Você gosta mais de sua arte que dos seus amigos. Eu, por você, não passo de uma figura verde, de bronze. Quase a mesma coisa, ouso dizer. O pintor estatelou os olhos surpreso. Falar desta maneira não era compatível com Dorian. O que acontecera? Ele parecia bem zangado. O rosto estava lívido. As maçãs do rosto ardiam. É verdade, Dorian prosseguiu. Para você significa menos que seu Hermes de marfim ou que seu fauno de prata. Deles você gostará para sempre. E de mim, até quando gostará? Até que surja a minha primeira ruga? Não. Sei agora que quando se perde a beleza, qualquer que seja ela, perde-se tudo. O quadro ensinou-me isso. Lord Henry Wotton tem toda a razão. A única coisa que vale a pena possuir é a juventude. Quando eu descobrir que estou envelhecendo, me mato. E Dorian Gray de fato se mata no final da obra. Em parte por isso, em parte porque ele não conseguiu viver com os crimes que ele cometeu, apesar de todo o seu narcisismo. Ele assassinou o Basil Howard e ele também, se a gente lembrar um pouco antes, conduziu indiretamente a moça que se apaixonou por ele, a atriz, ao suicídio, uma vez que ele a humilhou e depois de ter feito promessas calorosas e, enfim, partiu seu coração. E mais tarde, um irmão, parente dessa moça, vai caçar o Dorian Gray e o Dorian vai conseguir convencê-lo de que ele pegou a pessoa errada pela sua juventude, dizendo que a pessoa devia ter uns 40 anos. Então ele não devia ser esse tal de Dorian, porque ele parecia tão mais jovem, mas ele era, apesar de conseguir enganar o sujeito, ele era de fato Dorian Gray. E ele permaneceu belo aos 40 anos, mas sempre ameaçado pelo seu próprio ideal, que estava fadado a se perder. E a obra exorta tanto a beleza que tem um certo momento que é o Lord Henry que diz:
que a beleza é a forma mais elevada de genialidade, porque ela é genial com a própria aparência. E ele fala, né, que apenas pessoas superficiais não julgam pela aparência, o que é um máximo de uma postura de exortação do belo. E é uma postura muito perigosa, até, por essas coisas que a gente discutiu. Vamos lembrar também do próprio fascínio dos nazistas pela beleza e pela noção de higiene, de uma raça pura, de um ideal. E como que isso levou ao genocídio, à execução de pessoas com deformidades e doenças, assim como a crítica e o banimento de arte que era considerada degenerada, justamente a arte moderna. Caso você não tenha essa obra na sua coleção, na sua estante, você pode comprar aqui na descrição através do link que você vê aí da Amazon, e assim você também estará ajudando o canal. E falando em ajudar o canal, você também pode conhecer a minha literatura lendo o meu primeiro livro publicado este ano, Contos Pandêmicos, um livro de contos sobre a pandemia. Também está aqui na descrição. E ficamos por aqui com esse vídeo. Eu vejo você no próximo. Até lá!